uma viagem em torno de algumas coisas muito profundas que subiram ao coração do autor do livro de Eclesiastes. Existe uma diferença entre a Bíblia, do jeito que nós cristãos conhecemos, e a famosa Tanakh, ou seja, a Bíblia dos judeus, sobretudo no que diz respeito à ordem. No livro, na Tanakh, né, o livro, a Bíblia dos judeus, ao contrário da nossa ordem, onde temos o livro de Eclesiastes vindo depois do livro de Provérbios, no livro dos judeus, na Bíblia dos judeus, antes do livro de Eclesiastes vem o livro de Lamentações. E eu acho que é bem interessante, porque o fluir dos próprios livros também passa-nos algumas mensagens que nós podemos, é como se dar continuidade de um assunto, né? E eu acho muito interessante o facto de Lamentações serem realmente lamentações de um profeta, né? E essas lamentações têm a ver com a situação de Israel, tanto do Reino do Sul como do Reino do Norte. Aquela questão do povo parar e dizer assim: puxa Deus, até quando vamos sofrer? Até quando vais nos castigar? Até quando a vida vai ser assim? Enfim. E os últimos versos de Lamentações, no capítulo 5, nós vamos ler, por exemplo, do verso 16. Caiu a coroa da nossa cabeça, desgraçados de nós, porque pecamos. Ele pelo menos apresenta, né, a culpa, né? Porque pecamos. Por isso o nosso coração está amargurado e os nossos olhos banhados em lágrimas. Porque o monte Sião foi assolado e nele andam à solta as raposas. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e o teu trono subsistirá de geração em geração. Tu permaneces para sempre, e o teu trono subsistirá de geração em geração. Porque hás de esquecer de nós para sempre e abandonar-nos por longos dias. Por tanto tempo, Senhor, essa lamentação, Deus, tu não estás conosco, nós estamos mal. Mas também Ele aceita que nós pecamos, né? Reconduz-nos a Ti, Senhor. Reconduz-nos a Ti, Senhor. Nos voltaremos. Faz-nos reviver os dias de outrora. Quer dizer que há uma saudade, há uma glória perdida, tal como no verso 16 nós lemos. Ter-nos-ás rejeitado inteiramente? Ele pergunta. Estarás assim tão irritado contra nós? É a partir destes questionamentos que nós depois entramos no livro de Eclesiastes. E eu acho que os judeus fazem isso por sabedoria. Porque me parece que o livro de Eclesiastes também continua em uma lamentação. Talvez uma lamentação com características diferentes e mais amplas. Se em lamentação, a lamentação é sobre Israel, já aqui em Eclesiastes parece que a lamentação é sobre o ser homem, o ser pessoa, é sobre a humanidade, é sobre Adão. Né? Então nós queremos falar um pouquinho, o tema
que nós damos a essa mensagem seria entre a eternidade e o vapor. Entre a eternidade e o vapor. Achamos que a mensagem, o coração daquilo que o escritor de Eclesiastes, que nós acreditamos ser Salomão, vai tentar apresentar, vai ser isso. É a reflexão que ele tem sobre a eternidade e o vapor. Se aqui, nas últimas palavras do escritor de Lamentações, ele está a dizer que o teu trono subsiste para sempre. Vamos só voltar aí. Lamentações 5. Ele está a dizer: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, no verso 19 de Lamentações, e teu trono subsistirá de geração em geração. Quer dizer que Deus é intocável, Ele está sempre aí. Esse Deus ser intocável, ter o seu trono para sempre, vai contrastar muito fortemente com o trono de Salomão, que ele sabe que os dias se aproximam, que ele vai deixar de ser o rei, não é? Então eu acho uma continuidade muito linda. Então por isso é que nós fomos mais para o Tanakh do que para a nossa Bíblia. Mas é verdade que a reflexão de Salomão não é e não deve ser para nós interpretada como se fosse a reflexão de Deus. É a reflexão de um homem que foi inspirado por Deus, que recebeu uma sabedoria extravagante, mas não obstante é a reflexão de um homem. E nós precisamos entender isso. E quando nós temos na Bíblia um livro que nós damos o nome de Lamentações, significa que lamentar diante de Deus não é pecado. Algumas pessoas pensam que lamentar é pecado. E eu acho que a nossa cultura moderna, não sei bem como eu enquadraria isso no nosso caso africano, mas devíamos ser um pouquinho mais acostumados com a lamentação, até porque em África há tanta coisa para se lamentar, né? Mas parece que a igreja, de alguma forma, o ambiente de lamentação não tem sido o típico. Eu acho que nós hoje em dia queremos mais festa, é mais dançar, é mais músicas alegres do que qualquer espaço para lamentação é como se posto de lado, é como, não, pobreza não, você é rico em Cristo. Mas será que o autor de Lamentações não tinha Deus consigo? Nós em África, não sei aqui no sul, mas eu lembro-me que uma vez eu fiquei chocado. A primeira vez que eu participei de um funeral na família do meu pai, do Pambaluqueno. Tinha falecido a minha tia, eu ainda era pequeno. Não me lembro se tinha 9 anos ou 10, não sei, alguma coisa aí. Mas eu chego no óbito e a família estava a dançar e a chorar. Tocavam um batuque e eles giravam e a família estava a girar. Era uma dança de lágrimas, mas estavam a cantar e estão a chorar. Estão a cantar e estavam a chorar. E eu acho aquilo um ambiente, uma visão de lamentação, né? Aí uma coisa que faz dançar, mas também aquela consciência de que não estamos felizes. Não é uma dança de alegria, é uma dança de tristeza. Então, lamentar diante de Deus, a Bíblia nos mostra que é possível lamentar diante de Deus. O próprio Jó também, de alguma forma, lamenta a sua situação quando ele é assolado, quando ele perde os seus filhos, as filhas.
a beleza do seu corpo, as riquezas que ele tinha, ele também lamenta, né? Embora não apontar o dedo contra Deus, mas ele lamenta a situação humana, a situação dele, a situação de vapor, a situação daquilo que é passageiro, daquilo que não é igual a isso, que tu, porém, Senhor, permaneces para sempre e o teu trono subsistirá de geração em geração. O nosso autor começa dizendo assim, né? Essa versão católica que eu estou aqui a ler diz: ilusão das ilusões, diz Coelete. Ilusão das ilusões, tudo é ilusão. Essa palavra Coelete, eu acho que na maioria das nossas Bíblias, né, fora, acho que a maioria dos evangélicos não usam Bíblia católica. Eu é que estou a tentar sair fora da regra. Mas a palavra Coelete é que tem sido... Eclesiastes 1, nessa altura estou no verso 2. Ilusão das ilusões, disse Coelete, ilusão das ilusões, tudo é ilusão. Ele começa assim, com uma pauta dura, né? Um resumo muito pessimista da vida. Tudo é ilusão, ele diz, tudo é ilusão. Essa palavra Coelete, eu estava a dizer, acho que nas nossas Bíblias Almeiras, ela é o pregador. A palavra que aqui é traduzida ilusão, em muitas Bíblias ela aparece como vaidade. Essa palavra hebraica, tem um sentido um pouquinho diferente. Temos a ideia da ilusão, mas pode não ser, quer dizer, é já uma interpretação e não propriamente uma tradução. A palavra aí do hebraico, ela é algo parecido com Ebel. Ebel. E essa palavra vai significar vapor, sopro seria vapor, sopro, mais ou menos isso. Quer dizer, aquilo, suspiro não, seria fôlego, vapor. E passa-nos a ideia daquilo que facilmente desaparece. Daquilo que nós não conseguimos manter em nossas mãos, captar. Então, Salomão estaria a dizer algo mais ou menos assim: vapor do vapor. Ou miragem de miragem. Tudo é miragem, tudo é vapor, é algo que aparece, mas depois desaparece. E isso naturalmente espelha a tristeza dele, porque o vapor é o contrário à eternidade. A ideia da eternidade é aquilo que não desaparece, é aquilo que permanece. E o vapor passa-nos a ideia daquilo que desaparece com facilidade. E essa palavra vapor ou miragem, ou ainda a outra palavra que nós falamos, fôlego, vai nos fazer voltar para Gênesis. E em Gênesis nós vamos ver um nome que é praticamente formado com a mesma raiz, que é Abel. Abel vai ser essa personagem bíblica que, embora justo, embora obediente, embora santo, foi morto, morreu antes do tempo.
Quer dizer, imagine só, né? Se fosse ainda o indivíduo malandro, o indivíduo bandido. Não, é aquele bonzinho que morreu primeiro. Tudo que Adão fez na sua transgressão, ele vai ser expulso do jardim do Éden. Ele vai ter a certeza que não, agora eu sou mortal porque não tenho acesso à árvore da vida. Mas não foi ele primeiro a sentir essa dor da morte, não. Foi ele ver o fôlego do seu filho desaparecer. E no caso, Abel. Aquele que não, na nossa visão humana, não merecia, porque era justo, porque era santo, porque era obediente a Deus. E o Novo Testamento vai continuar a apresentar Abel como santo, como justo. Então, a vida vai trazer esse elemento de que até aquilo que, ao nosso ver, ao nosso entender, é justo, é santo, é puro, ainda isso é vapor. Até o bem que nós achamos, que nós entendemos, até isso é vapor. E ele continua, né? Que proveito pode tirar o homem de todo esforço que faz debaixo do sol? Que proveito pode tirar o homem de todo esforço que faz debaixo do sol? Quantas coisas nós temos entendido como tendo valor, mas aqui está um homem que viveu ao máximo, no sentido de que tinha tudo ao seu dispor no seu tempo. Ele tinha dinheiro, era dos mais ricos que o mundo já conheceu. Teve mulheres, teve centenas de mulheres. Não há na história alguém que teve mais mulheres do que Salomão. Então ele teve prazeres de todo tipo. Para aqueles homens que param e dizem que não, há proveito em se envolver com várias mulheres. Ele está a dizer que proveito pode tirar o homem de todo esforço que faz debaixo do sol. Em outras palavras, Salomão, na sua experiência, na sua vivência, chegou a um ponto em que teve que parar e encarar a futilidade dos seus esforços. Havia nele naturalmente um pessimismo, mas esse pessimismo nós vamos encontrar debaixo do sol em relação a tudo aquilo que não está conectado com aquele que está acima do sol. E é por isso que está aqui, né, que eu acho interessante ele dizer debaixo do sol, porque eu acredito que Deus está acima do sol. E se não há proveito em tudo que o homem faz, no seu esforço debaixo do sol, a questão é, será que há proveito em tudo que o homem faz por aquele que está acima do sol? E eu acho que esse é o elemento que nós precisamos juntar aqui. Ele depois vai começar a explicar um pouquinho disso, né? Ele vai dizer, uma geração passa, a outra vem, e a terra permanece sempre. A terra permanece. Quer dizer que há nele uma preocupação. Há coisas que permanecem, mas o que me interessa não permanece. O que os homens querem não permanece. O sol nasce e o sol se põe. E visa o ponto de onde volta a despontar. O vento vai em direção ao sul, depois rumo ao norte, e gira, torna a girar e passa. E recomeça as suas idas e vindas. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Para onde sempre correram, continuam os rios a correr. Para ele está tudo monótono. Quer dizer, ele chegou a um ponto de ver o mundo e dizer assim, poxa, é tudo a mesma coisa. Não há nada de novo. Ele vai dizer assim, todas as palavras estão gastas, o homem não consegue já dizê-las.
A vista não se sacia com o que vê, nem o ouvido se contenta com o que ouve. Todos os dias nós queremos ouvir mais. A nossa boca está sempre aberta, temos sempre alguma coisa para falar. Quando é que vamos falar a última vez? Vamos falar que já falamos tudo o que tínhamos que falar. Quando é que vamos ouvir uma música? Vamos dizer assim, já ouvimos todas as músicas bonitas que temos que ouvir. Não, aquela novidade que o ouvido quer nunca desaparece. Aquele desejo que a boca tem nunca desaparece. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo desejo, é sempre a mesma sede, a mesma fome, né? Quando é que vamos comer aquele prato? Vamos dizer, puxa, hoje eu comi tudo que eu tinha que comer na minha vida, me satisfiz da fome. Não, a fome continua aí. Vais dormir alegre porque comeste um bom buffet e tal, mas dia seguinte tens de novo vontade de comer. Vais a uma loja e vais achar um perfume com aroma que você talvez nunca antes tinhas sentido. Vais usar aquele perfume para ver se muda o cheiro do teu corpo. Mas em algum momento aquele perfume vai acabar e você voltará a se cheirar e vai ver que tem sempre aquele cheiro que você andou a tentar evitar. Quando é que vais usar o perfume que vai mudar o teu cheiro totalmente e nunca mais vais ter que desejar ter um outro cheiro sobre ti? E é assim que a vida é. Salomão pediu sabedoria a Deus. E Deus lhe deu sabedoria. Mas a sua vida e os seus passos, por aquilo que nós podemos aferir das Escrituras, inicialmente eram bons, mas não terminaram bem. E essa brevidade que ele consegue analisar e ver vai passar a desilusão da sua vida. Vai passar o cheiro da podridão das coisas que ele achou que poderia ter preparado sem Deus. E a consciência de que somos passageiros, de que tudo é como um vapor, vai voltar a bater o coração de Salomão, e é assim que ele vai escrever essas palavras. A sabedoria, assim, Deus levou Salomão aonde? Nós lemos: eu fui rei de Israel em Jerusalém. Verso 12. Apliquei o meu espírito a estudar e a explorar pela sabedoria todas as coisas que sucedem debaixo do céu. E uma tarefa ingrata que Deus deu aos homens e os oprime. Vejam a conclusão dele. Tanto conhecimento que eu tive, estudei tanto, afinal o estudo todo que eu fiz só me deu mais sacrifício, mais enfado, mais cansaço, mais tarefa, né? Ele diz: vi tudo o que se faz debaixo do sol e achei que tudo é vapor. Eu estou a usar a palavra vapor e não ilusão, embora a palavra ilusão também capta assim o que nós estamos a falar. Ele diz: o que é torto não se pode endireitar, e o que é falho não se pode completar. Na visão humana. Porque eu acredito que para nós que conhecemos o lugar onde Cristo nos tirou, temos a certeza que antigamente estávamos tortos e o Senhor nos endireitou. E que éramos falhos, o Senhor nos corrigiu. Ele diz no verso 16: eu reuni e acumulei em sabedoria mais do que todos os que antes de mim governaram Jerusalém. E o meu coração penetrou muito profundamente na sabedoria e no conhecimento. Apliquei igualmente o meu coração a conhecer a sabedoria, a loucura e a insensatez. Vejam,
Ele conheceu não somente a sabedoria, mas também a loucura. E ninguém pode duvidar que a loucura tem mais do que 700 mulheres. Né? É uma loucura que não sei até onde que a pessoa chega. Mas quem fez isso foi o sábio dos sábios. E reconheci também isto. Vejam, outra forma que ele vai falar do vapor aqui, no verso 17. E reconheci que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria, há muita relia, e o que aumenta o conhecimento, aumenta o sofrimento. Ninguém sabe o quanto não sabe como sabe. Quanto mais você se empenhar em saber alguma coisa de verdade, maior você vai ter a percepção do quanto você não sabe. Aqueles que acham que sabem, geralmente são aqueles que nada sabem. E então você quer saber, e na medida em que você se empenha para saber, mais você percebe que você não sabe nada. E é essa coisa, tipo, puxa, eu pensei que ia encontrar a minha felicidade, a minha satisfação no conhecimento. Né? Mas é desilusão, isso é trabalho. E isso vai nos voltar para Gênesis. O que é que nós encontramos em Gênesis? Vamos lá, em Gênesis 3. A fruta não prometeu sabedoria, conhecimento e tudo mais. Parece que Salomão está nos dando uma outra visão da sabedoria e do entendimento. Gênesis 3. Vamos começar. Verso 6. Vendo a mulher que o fruto da árvore devia ser bom para comer, pois era de atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência, aqui na versão católica, agarrou do fruto e comeu. Deu dele também ao seu marido que estava junto dela e ele também comeu. E qual foi o resultado? Será que depois de comer e de terem os seus olhos abertos, houve uma festa por isso? Nós lemos, abriram-se os olhos os dois e reconhecendo que estavam nus, puseram folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas como se fossem cinturas à volta dos loinhos. Essa versão difusora bíblica. Eles não sabiam que ao comer, ao terem conhecimento, ao terem os seus olhos abertos, iriam também saborear o que é ter culpa, o que é perceber-se como transgressora e o que é estar nu. É isso que Salomão está a dizer, não é? Porque na muita sabedoria, a relia, e que aumenta o conhecimento, aumenta o sofrimento. Quanto mais conhecimento, mais percebes que estás nu. E uma coisa interessante, quando o Senhor se aproxima da mulher, o que é que a mulher vai dizer? Né? Ele se aproxima de Adão, Adão aponta o dedo à esposa, e se aproxima à esposa. A resposta da esposa qual é? Ele vai dizer assim, no verso 13, o Senhor Deus perguntou à mulher, por que fizeste isso? A mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. A visão da mulher não foi tipo, uau, fiz festa, não. Fui enganada. E a posição do homem só foi aquela, não. A mulher que você me deu. Mas aqui, olhando para as palavras de Eclesiastes, eu acho que as palavras de Salomão se aplicariam muito bem na boca de Adão. Tudo que Salomão aqui apresenta
podemos muito bem dizer que é como se o desabafo de Adão. O desabafo de Adão depois de abraçar o erro, depois de comer a fruta, é de alguma forma encontrada no espírito das palavras do nosso autor aqui. Porque ele vai dizer, né, que proveito pode tirar um homem, a palavra homem aqui é Adão, que proveito pode tirar Adão de todo o esforço que faz debaixo do sol. Quando nós fomos criados, não fomos criados para viver num ambiente de desilusão, num ambiente de vapor. Não, Deus nos criou e tínhamos a árvore, não somente do conhecimento, mas também a árvore da vida. E muito mais do que a árvore do conhecimento e a árvore da vida, nós tínhamos lá no jardim a presença daquele que vive acima do sol. Que proveito pode tirar um homem de todo o esforço que faz debaixo do sol? No jardim do Éden, aquele que vive acima do sol, no assopro do dia, estava no jardim e tinha comunhão. E ele muda naturalmente toda a percepção de vida, porque ele é a fonte da eternidade. E essa comunhão com ele nos dava, fazia do jardim do Éden aquilo que o Éden deve significar. A felicidade e a satisfação só se encontram mesmo em Deus. E eu acho que é esse tema que está bem aqui no fundo. Nós, quando começamos o nosso encontro hoje, começamos já com um hino que para mim foi a confirmação que Deus queria mesmo que falássemos disso, que é exatamente a decisão. Como é que ele diz? Jesus me ensine a vigiar e confiar em melhorar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. A satisfação verdadeira só está em Jesus. Então, nós, ao olhar para a conclusão que Salomão chegou, precisamos também olhar para as nossas vidas. Salomão gastou tempo para conhecer. E nós gastamos tempo para estudar, para ir à escola, para fazer a faculdade, para ter diploma. E muitos pensam, e é assim que desde criança somos de alguma forma ensinados, que quando você terminar o ensino superior, quando fores doutor, tudo estará bem. Que grande engano! Quantos doutores se suicidam? Quantos doutores traem as suas esposas, são traídos? Quantos doutores são mentirosos, são bêbados? Quantos doutores têm acidentes? Quantos? Tem diploma, né? Licenciado X, mestre X, doutor X. O conhecimento aumenta o sofrimento, diz ele. Ele no capítulo 2 vai dizer: eu disse em meu coração, vem, quero fazer-te experimentar a alegria, saboreia a felicidade. E eis que também isto é vapor. Ele foi atrás de prazeres, foi atrás de mulheres, fez de tudo o que ele podia fazer. Veja no verso 4, multipliquei os meus empreendimentos, para mim construí casas e plantei vinhas, para mim fiz hortas e pomares, plantei neles árvores de todas as espécies de fruto. Para mim construí depósitos de água para regar o bosque onde crescem as árvores. Comprei escravos e escravas. Outros nasceram em minha casa. Possui muito gado, bois e ovelhas, mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Para mim amontei prata e ouro, riquezas de reis e de províncias,
escolhi para mim cantores e cantoras. Enfim, as delícias dos filhos de Adão. Ele está a dizer, enfim, as delícias dos filhos dos homens, uma mulher e mais mulheres. Quer dizer, ele está a falar, comida tinha abundância. Lutei para a comida. Lutei para sexo. Lutei para a bebida. Lutei para ter os melhores carros que eu podia ter. Lutei para ser respeitado no mundo, inclusive. Mas qual é a conclusão? Ele diz, e voltei-me para a consideração da sabedoria, verso 12 do capítulo 2. Da loucura e dos varios. Ele depois pergunta, que fará o homem que sucede ao rei? Está bem? Quer dizer, tudo isso que eu fiz, mas eu depois já não estarei aqui. A pessoa que vem depois de mim vai fazer o quê com tudo que eu vou deixar? Vai ser igualmente sábio como eu? Vai respeitar o meu esforço? Ou vai ser um bandido, um bêbado? Quantos homens multimilionários, os filhos não têm juízo nenhum? Mas ele está aqui, ele está parado, está a pensar, puxa, tudo isso que eu fiz para quê? E como nós gastamos o tempo atrás de riquezas? Como é que nós projetamos a nossa vida? O nosso tempo é gasto atrás de quê? E eu acho que há uma mensagem em Eclesiastes que permanece válido para nós, se nós não buscarmos uma postura que está para além do sol. Se nós só olharmos para a vida na dimensão das coisas debaixo do sol, vamos acabar no mesmo caminho. A nossa palavra de Deus vai nos iluminar no sentido que as coisas não nos devem ter. Nós podemos ter coisas, mas nenhuma coisa nos deve ter. Se essas riquezas que nós acabamos de ler nos terem, vamos acabar por ficar desiludidos. É como alguém tentar guardar água na mão. Ela escapa. Ninguém pode correr atrás do vento. Não vais conseguir agarrar o vento. Por que é que nós queremos lutar e lutar e lutar atrás das coisas debaixo do sol? Por quê? Por que é que nós pensamos que no casamento eu vou encontrar a minha felicidade? Eu vou me satisfazer no meu marido? Não vais. A satisfação não está no marido, não está no casamento. Não, eu vou amontoar mais dinheiro, vou acumular mais dinheiro, vou comprar isso e aquilo. A satisfação não está nisso nem naquilo. Nunca vamos nos satisfazer em todas essas coisas que a terra nos oferece. Nenhuma delas nos dará satisfação. Ele depois vai dizer, tudo tem seu tempo. No capítulo 3. Há um momento para cada coisa debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para edificar. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para se lamentar e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para ajuntar. Tempo para abraçar e tempo para evitar o abraço. Há tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para tirar fora. Tudo isso que nós estamos a ler aqui, eu já ouvi muita gente a usar isso como se um princípio pelo qual eles devem pautar a sua vida. Mas o que ele está tentando nos dizer é que estou cansado deste ciclo. É tudo um ciclo. É tudo uma repetição, não há nada novo. Ele está a passar a ideia de que não vê luz lá no fundo. É tudo vapor.
é passageiro. Não consigo. Sou pequeno, sou barro, sou como fumo. Né? Tive um fogo, estou a queimar e tenho a certeza que daqui a pouco vou desaparecer como fumo. A minha existência vai ser esquecida. Ele vai dizer no verso 16 do capítulo 3: E eu vi ainda debaixo do sol a injustiça ocupar o lugar do direito e a iniquidade ocupar o lugar da justiça. Então eu disse em meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, pois há tempo para todas as coisas e tempo para todas as obras. E disse em meu coração acerca dos filhos de Adão, dos homens, tem um termo em Adão: Deus põe-nos à prova para lhes mostrar que só por si são semelhantes aos animais. Vejam onde ele está chegando. Ele, sem esse lado que transcende o sol, que vai além do sol, os assuntos da terra, ele resume como sendo das coisas da terra, dos animais. Mas será que Deus nos criou e nos confinou nessa dimensão? Não, essa é a realidade de uma vida que parou para ponderar a ausência de Deus. O vazio e a desilusão de fazer as coisas com a tua sabedoria e com o conhecimento e o poderio humano. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança, nós não somos o original. A nossa identidade e a nossa complexão só se encontra no original. Nada mais. Tudo o resto que também foi criado não vai nunca nos dar satisfação. Essa palavra que nós falamos, Ebel, vamos no livro de Deuteronômios 32, acho que no versículo 21. Ela vai ser traduzida como ídolo. Achei muito interessante isso. Deuteronômios 32, versículo 21. Essa versão aqui diz assim: Fazem-me ciúmes com o que não é Deus. É Deus a desabafar pela idolatria do povo de Israel. Né? Vejam. Fazem-me ciúmes com o que não é Deus. Irritam-me com seus ídolos vãos. A palavra traduzida aqui, ídolos, é a mesma palavra. É Ebel. Vapor. O ídolo é vapor. A imagem passa. A imagem perde. A imagem não é original. Né? E se nós pegarmos esse conceito de olharmos para essa tradução de Ebel, de vapor como ídolo, eu acho que vai nos ajudar a olhar para o porquê que não há satisfação em tudo isso que Salomão viu. Porque tudo isso, quando se torna um ídolo, não pode nunca nos dar aquilo que só o Criador nos pode dar. O Criador não é criatura. Se você busca a satisfação na criatura, não vais encontrar aquela coisa que só o Criador pode dar. E o dinheiro se torna um ídolo. E o conhecimento se torna um ídolo. E a comida se torna um ídolo. E o nosso casamento se torna um ídolo. E os nossos diplomas se tornam um ídolo. E por aí adiante, né? É assim que nós vamos ver essa repetição no livro todo de Eclesiastes,
desse pensamento que eu tentei, provei tudo, provei prazeres, tive muito conhecimento, amontoei riquezas, fiz de tudo que eu podia fazer, mas no final do dia só encontrei desilusão. E nós, qual é o nosso papel em relação a isso? Como é que temos organizado a nossa vida? Será que não temos também depositado muita esperança no vapor? Se nós olharmos para a vida do nosso Senhor Jesus, eu paro para ponderar. Me parece que o nosso Senhor Jesus tinha um foco de vida totalmente diferente daquele que nós estamos habituados a ter. Ele não buscou preservar a sua vida. E nós buscamos preservar a nossa vida. Ele não buscou, ele não disse, não, eu vou me formar, vou ter grandes diplomas, vou começar a dar aulas em grandes templos ou sinagogas e vou ser um rei. Não, o plano de Jesus foi diferente. Morreu aos 33 anos. E não há nenhuma prova que Jesus buscou viver mais do que o tempo que ele podia viver. Não há. Não, mas nós buscamos preservar a nossa vida. E só esse pensamento da preservação já nos faz Adão. Nos faz iguaizinho àquele que disse que é tudo vaidade, é tudo vapor, vapor de vapor. Ilusão das ilusões, diz o pregador. Ilusão das ilusões, tudo é ilusão. No capítulo 8, no verso 17, ele vai dizer assim: e contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pôde descobrir tudo o que se faz debaixo do sol. Oh, sábio dos sábios. Ele afadiga-se a investigar, mas não encontra nada. E mesmo o sábio, se pretender conhecer, não conseguirá descobrir. O tempo que nós gastamos atrás de conhecimento. Quando o conhecimento que devíamos gastar mais é de conhecer a Deus. Não, o que nós mais temos hoje é conhecer sobre Deus, que não é igual. Conhecer a Deus e conhecer sobre Deus não é igual. Tudo é vapor debaixo do sol. Tudo é vapor. No verso... No último capítulo, as últimas palavras dele, ele vai chegar e vai dizer assim: a luz é agradável e é um deleite para os olhos ver o sol. Vejam como é que é profundo a forma como ele estruturou o conteúdo. Porque essa ideia da luz traduz a juventude. É o mais velho que começa a se tornar cego. Então, ele, naturalmente, que está a falar isso, vendo que está a caminhar para aquilo. Se um homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, deve pensar nos dias escuros que são numerosos. Tipo, essa dimensão debaixo do sol tem problemas. Tudo o que acontece é ilusão, é vapor. Jovem, regozija-te na tua mocidade e alegra o teu coração na flor dos teus olhos. Ela aconselha. Veja, um conselho bem interessante. Segue os impulsos do teu coração e o que agradar aos teus olhos. Mas sabe que de tudo isso Deus te pedirá contas. Lança fora do teu coração a tristeza. Poupa o sofrimento ao teu corpo. Também a meninice e a juventude são vapor. A ideia principal é que tudo é fugaz. Tudo é como se água e que nós queremos agarrar com as nossas mãos. Nos esforçamos para muita coisa na nossa vida que é ilusão, que é vapor. E
E eu acho, por isso é que eu fiz uma ligação com Adão, que toda essa imagem que Salomão está a pintar pode se resumir em duas palavras. Aqui, voltamos em Gênesis 3. O castigo que Deus vai dar a Adão. Gênesis 3, a partir do verso, acho que 16. Deixa eu só ver. Vamos começar do 16, que tem a ver com a mulher, né? Depois disse a mulher, depois deles terem pecado: aumentarei os sofrimentos da tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. Vejam, procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. Essa versão aí deles. A seguir disse ao homem, vejam, porque atendeste à voz da tua mulher e comeste o fruto da árvore a respeito da qual eu te tinha ordenado, não comas dela, maldita seja a terra por tua causa. Essa terra é o mesmo objeto que Salomão está a dizer debaixo do sol. É a terra. Ele está a dizer, e dela só arrancarás alimento à custa de penoso trabalho. Todos os dias da tua vida, produzir-te-á espinhos e abrolhos. Essas duas palavras se resumem na mesma: espinhos, dor, sacrifício, cansaço. E comerás a erva do campo, comerás o pão com o suor do teu rosto. Então, eu estava a falar das duas palavras, é isso aí, espinhos e abrolhos. O que Salomão está aqui a chamar de assopro, de miragem, ou outro termo que nós estamos a usar, qual é a palavra? Vapor. É isso, é o espinho e é o abrolho da vida humana, da nossa existência, destituídos do espaço anterior que é o Éden. É a realidade fora do Éden. Essa é aquilo que se vive fora do jardim do Éden. E quando nós vamos para João 19, vamos para João 19. Vejam o que acontece com o nosso Senhor Jesus. O verso 1 a 3, a 2 é suficiente. Então Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. A palavra flagelo é sofrimento. E a seguir ele diz, depois os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos. Espinhos. Os mesmos espinhos que acabamos de ler aqui. Que Adão iria comer desses espinhos. Teria essa dificuldade, teria que saborear o significado de ser picado pelo espinho. E isso a trazer a ideia do labor, do sofrimento, da dor. Esse é o mundo em que vivemos, tem espinhos. E o nosso Senhor Jesus veio e também se fazendo homem, teve de passar pelo espinho. O próprio Senhor Jesus passou pelos espinhos. Lá em Isaías 53, no verso 3, nos diz que ele era um homem que é em relação à dor. Isaías 53. O nosso Senhor era um homem que conheceu a dor.
Ele conheceu a realidade de Adão, a realidade do viver fora do Éden. Ele conheceu isso por nós. Vimos-lo sem aspecto atraente, desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores, habituado ao sofrimento. E ele abraçou a realidade do assopro de Abel. E aí vemos mesmo essa imagem de Abel em Jesus, no sentido que justo, santo, puro, mas todo o sofrimento, todo o espinho, toda a violência da vida debaixo do sol, por causa da transgressão, por causa do pecado da humanidade, chegou até ele. E através dessa sua vida, abre ele a porta para a justiça, para a correção daquilo que está mal, para a destruição do vapor, para nos inaugurar uma porta que nos faz ir além do sol, né? Para não ficarmos no estado daquele sábio que viveu de acordo com a sua sabedoria e só encontrou desilusão. Vamos terminar lendo Mateus 6. Começando do verso 18. Embora aqui a nossa numeração, essa Bíblia tem uma numeração um pouco estranha aqui. Aqui ele começa no verso 19. Não acumuleis tesouros na terra. Jesus está nos falando. Onde a traça e a ferrugem os corroem e os ladrões arrombam os muros a fim de roubar. Em outras palavras, os tesouros que nós buscarmos acumular na terra também são o quê? Roubados. Miragem. São sopros. São vapor. Acumulai tesouros no céu, vem no céu, acima do sol. A nossa visão em Cristo tem que ser acima do sol. Não pode ser das coisas debaixo do sol. Cristo vem inaugurar, vai dizer, não sigam a vida de Salomão. Sigam a vida daquele que desceu dos céus. O Logos que se fez carne. Esse é o caminho. A vida de Salomão é a vida do homem na sabedoria, aí distante de Deus. Na transgressão e na traição. No buscar as coisas de forma da carne. Não, há um outro caminho que eu inauguro, que é Cristo. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Quer dizer que são tesouros que permanecem para sempre. Não são miragem. Não são assopro. Não se trata de Abel, o tesouro que nós devemos nos empenhar. Acumular tesouros no céu. Será que vamos ser honestos e vamos parar e vamos nos perguntar? Temos o reino de Deus, temos a eternidade como a base pela qual a nossa vida está organizada? Essa é a proposta de Jesus. Não precisamos ser grandes teólogos para decifrar. A mensagem de Jesus é simples. É preparar a nossa vida focada na eternidade. Não é mais olhar, não é buscar satisfação naquilo que é debaixo do sol. O que é debaixo do sol, Salomão disse muito bem, não satisfaz ninguém. Nós não fomos criados para sermos satisfeitos com as coisas debaixo do sol.
E como cristãos devemos aceitar e meditar e dizer: Deus, eu quero a minha vida focada a Ti. E o exemplo de uma vida focada a Deus é a vida de Jesus. E essa vida não se apegou a nada. A fome de Jesus não eram as vinhas, não eram os jardins, não era a sabedoria, não era o conhecimento, não eram os carros, não eram os reinos do mundo. O diabo apareceu e lhe ofereceu tudo isso. Jesus virou o seu olhar para um outro lugar. Essas coisas todas, esses reinos que você me está aqui a oferecer não me interessam. Me interessa satisfazer a vontade do meu Pai, que está acima do sol. Amém. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, veja, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Idolatria. É onde, se você pôr o teu coração em qualquer outra coisa, vai ser ídolo. O teu coração deve estar no Pai Celestial. A lâmpada do corpo são os olhos, ele diz. E se os teus olhos estiverem sãos, todo o teu corpo andará iluminado. Aqui a ideia do olho é que, então não são esses olhos que Adão teve os olhos e seus olhos foram abertos. Mas aqui ele está dizendo, não. Há um olho que está iluminado e há um olho que não está iluminado. E essa imagem que ele apresenta é para dizer que aquele que tem o seu foco na eternidade, esse está iluminado. Aquele que passa a vida com seus olhos nas coisas debaixo do sol, esse está em trevas. É a ambição, é o desejo das coisas da terra. As coisas que Salomão está a dizer. Busquei conhecimento, busquei comida, busquei prazer, busquei poder. Tudo isso, no final do dia, o que é que ele disse? O quê? Vapor. Vapor. Tudo isso é vapor. Então está a dizer, no verso 25, por isso vos digo, não vos inquieteis quanto à vossa vida. A ver, essa mensagem do Senhor Jesus é algo que nós precisamos meditar e orar. Porque é muito contrário à forma como nós crescemos e à forma como a vida à nossa volta está montada. Todos estão preocupados com a vida. E naquela perspectiva do que vai comer, do que vai beber, de como vai se formar, do amanhã. Amanhã, em que casa eu vou viver? Como é que vai ser? Tenho que me preparar para amanhã. Mas é tudo para a vida, debaixo do sol. Por isso vos digo, não vos inquieteis quanto à vossa vida, Jesus está a dizer. Esse é o princípio de vida que Jesus teve. Ele não se inquietava quanto à vida. Com o que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Tudo isso é vapor. Porventura não é a vida mais do que o alimento? Nosso Senhor pergunta. E quem te dá a vida? É você que se dá a própria vida? Não, é Deus. Porventura não é o corpo mais do que o vestido? Quando é que você vai vestir uma roupa e a própria roupa vai te dizer, a partir de hoje eu não preciso mais vestir? Quando? Quando é que você vai comprar aquele calçado que assim que você pôr, vais ter a certeza que a partir daquele dia nunca mais vais precisar calçar? Quando? Tudo vapor. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-as. Vejam aqui, não valeis vós mais do que elas? Para aquele que não entendia as coisas na perspectiva acima do sol, ele reduziu a sua experiência de vida ao reino animal. Não, mas aqui Jesus está a dizer, não valeis vós mais do que as aves.
Esse é o coração de Deus que Jesus está a revelar. O que Salomão nos revelou aí é o coração do homem separado de Deus. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só covado à duração de sua vida? Ele volta no mesmo ponto, né? É tudo vapor. A vossa vida é vapor. Mas ela tem valor se você se voltar ao Pai Celestial, porque Ele é que é a fonte da vida. Porque vos preocupais com o vestuário. Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Pois eu vos digo, veja a comparação que ele vai fazer. Com quem é que ele vai fazer a comparação? Nem Salomão, nem Salomão, nem o homem de Eclesiastes, em toda a sua magnificência, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã será lançada ao fogo, como não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Jesus aqui está a nos dizer que a fé verdadeira é aquela que estrutura a sua vida para a eternidade. Não é aquela que tem a sua vida estruturada para o vapor, para a miragem, para o passageiro. E é por isso que ele está a dar o exemplo das flores ou das plantas que passam, né? Porque em algum momento vamos dizer, não, a nossa vida humana também passa. Não, mas Jesus está logo a dizer que há eternidade. Há esse elemento ali que nós precisamos ver e perceber. E a partir dela, se tivermos ela no nosso coração, abraçada como verdade, vamos estruturar a nossa vida de forma diferente. Vamos viver de forma diferente, mesmo até que tivermos que morrer cedo. Tal como Jesus morreu cedo, tal como Abel. Não vos preocupeis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Vejam o contraste dos da fé e os que não são da fé. Veja, os pagãos, os incrédulos, esses sim, afadigam-se com tais coisas. Afadigam-se. Não é o que o outro disse, que tudo é fadiga, tudo é cansaço, tudo é trabalho, tudo é esforço. Afadigam-se. Os pagãos esses afadigam-se com tais coisas. Porém, o vosso Pai Celeste bem sabe que tendes necessidade de tudo isso. Ele sabe. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais se vos dará por acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. E nós estamos sempre preocupados com amanhã, fazendo muitos planos. Amanhã vou comer o quê? Amanhã vou ter o quê? Amanhã irei aonde? A fé é essa de se entregar e dizer, Deus, eu me entrego, seja feita a tua vontade. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Somos ensinados a viver a nossa vida de fé em fé, de dia a dia. E isso deve reestruturar a nossa forma de pensar e de viver. Uma vez, acredito que já meditamos aqui, ou já falei sobre aquela pregação de City Stad, Soldado de Chocolate. Uma das palavras que o City Stad disse, que é muito famosa, ele diz assim: there's only one life to live, and it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Eu vou interpretar. Só temos uma vida para viver.
Mas essa vida, cedo e muito cedo, se vai. Só aquilo que nós fazemos por Cristo permanecerá. Amém. Então é muito, muito necessário nós pararmos e nos perguntarmos como estamos a estruturar a nossa vida à luz da eternidade. Se temos a nossa vida estruturada de acordo ao mundo, precisamos mesmo parar e fazer uma análise de consciência e dizer: Deus, reestrutura a minha forma de entender a vida. Eu quero viver uma vida focada à eternidade. Se eu tiver que perder a minha vida como Abel por causa da justiça, que assim seja. Se eu tiver que morrer mais cedo, mas eu quero que o tempo que eu tenho se encha da tua glória. A vida é essa, porque essa é a vida que tem a eternidade. Agora, aquela vida que não tem a eternidade, por mais que se esforce, por mais que ganhe dinheiro, ganhe fama, ganhe diplomas, ganhe casas, carros, respeito nos homens, ainda assim será sempre igual ao vapor. Será sempre igual a tentar agarrar a água com as suas mãos ou correr atrás do vento. E nós não precisamos dessa forma de viver. Que Deus nos ajude, que essa palavra fale ao nosso coração, que o Espírito de Deus nos revele mais sobre isso. Essa é a meditação que eu tinha para hoje. Amém? Amém. Amém.